Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 7 de outubro de 2025. A Ucrânia atingiu refinaria que processava 8 milhões de toneladas ano. Soldados da Rússia se rendem em massa. Quero convidá-los, vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, porque aqui vocês veem a verdade. Peço a todos que estão assistindo, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, fortaleçam o canal com essa atitude que os resultados serão cada vez melhores e eu prometo a vocês sempre trazer a verdade para todos e notícias quentes. Fake news aqui não são permitidas, apenas a verdade. E também façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Essa refinaria ela está entre as maiores refinarias da Rússia, que foi atingida agora no dia 4, próximo passado. Hoje é dia 7, então faz 3 dias eu ainda não tinha abordado essa situação. É que agora que os resultados de como aconteceu é que de fato apareceram, né? E foi feito um ataque de drones. E essa refinaria de petróleo chama-se Kirishi, K-I-R-I-S-H-I. É uma das maiores da Rússia, não é a maior, mas está entre as maiores. Interrompeu a operação da unidade de destilação de petróleo bruto. Então é uma unidade que eles tinham para destilar petróleo bruto e era a unidade mais potente da usina, após um ataque de drone e um incêndio subsequente em 4, agora, como eu falei, no dia 4, próximo passado, né? Isso foi citado agora ontem pela Reuters, que é uma agência de notícias alemã. A paralisação pode levar a, segundo os russos, né, a uma ligeira redução na produção de combustível em meio à atual crise de combustível na Rússia. Bom, a Rússia enfrenta escassez. Eles de tipos populares de gasolina, né, principalmente essas usadas pelo povo para transporte diário. E devido aos contínuos ataques, já estávamos com, eu tinha noticiado, 40% da produção já tinha sido atingida, aí já atingiu um pouco menos. Nem que toda a usina não foi afetada, né? Apenas uma unidade, mas eu acho que essa unidade afeta toda a usina, porque essa é parte da usina que destilava o petróleo bruto. E era a única que fazia isso ali na refinaria, essa unidade dentro do território da usina. Não sei se eles vão poder produzir. Ela, por enquanto, está parada, eles estão tentando, porque houve um incêndio também, queimou as instalações dessa unidade, e eles vão tentar, assim que conseguirem resfriar, vão tentar levá-la, consertá-la. Não sei se vão conseguir. No momento, ela está toda paralisada, né? Então, é 8 milhões de toneladas anos que estão parados agora nesse momento. E isso prejudica aqueles 40%, se eles não conseguirem, por causa dessa unidade, voltar ao ar novamente, significa que vai aumentar aqueles 40% com essa usina sendo atingida pela Rússia. Isso representava por dia 160 mil barris de petróleo que ela produzia. Ou seja, que também esses 160 mil, que só essa unidade de dentro da usina produzia, ela representa 40% da capacidade total de processamento da refinaria, é uma pancada. Agora, é os russos que divulgaram isso para dizer que não foram afetados seriamente. Bom, eu teria ficado quieto, né? Eles deram isso, a agência alemã divulgou isso, então isso significa o seguinte, que eu estou sabendo, né? Mas não tem importância que eu estou sabendo, vocês estão sabendo. Mas a Ucrânia, então, está sabendo também, por meio deles. Significa que a Ucrânia vai mandar mais drones ou mísseis, né? Os flamingos, que já estão muito atuantes, com muita capacidade, vou ver num outro vídeo hoje sobre isso, vão voltar a carga lá e vão terminar de reduzir os outros 60% que ficaram da capacidade da usina. Fontes do setor, eles estimam que a refinaria processou agora, durante
o petróleo bruto, em 2024, 17,5 milhões de toneladas de petróleo, representando 6,6% do volume total de refino da Rússia. Bom, se ela continua representando esse 6,6% do total do refino da Rússia, aqueles 40% de refino que pararam, né, para refinar o petróleo, foram destruídos pela Ucrânia, já vai a 46,6%, né, aproximadamente. Ou seja, quase 50% da capacidade da Rússia, né, foi por espaço ali no território dessa usina. E esses ataques têm sido feitos sistematicamente e, segundo informações, desde agosto já somam aí, desde agosto até agora, 20 refinarias atingidas. Então esse número já deve estar em torno talvez de 50% da capacidade de refinar. Eles estão cada vez tendo mais problemas, por causa disso que vão importar, como eu disse num outro vídeo, vão importar da Ásia, né? Vão importar gasolina e diesel da Índia, da China, etc. Né? E, então é um grande prejuízo isso. Agora, enquanto isso, no território ocupado pela Rússia, na Ucrânia, os soldados estão se rendendo em massa. E estão se rendendo em massa os russos, mas principalmente os ucranianos. Por quê? E aí os comandantes estão preocupados. Porque a Ucrânia começou a protestar também contra o chamado recrutamento de outono. O que os russos estão fazendo? Eles estão fazendo recrutamento na Crimeia, em Kherson, em Zaporizhia, Donbass e Luhansk, que é onde eles têm uma quantidade maior que ele está ocupada, tem cidades sob o controle deles. Mas eles estão forçando a barra, né? Jovens acima de 17, 18 anos estão forçando-os a irem para o exército. E eles são instados, obrigados, e a Ucrânia diz, olha, não fujam disso, não se deixem alistar. E algumas vezes não tem jeito, porque os russos divulgaram também que eles querem recrutar ali nessas regiões da Ucrânia 135 mil novos soldados para o exército da Rússia, e particularmente enfocando os territórios ocupados na região ucraniana que eu já citei, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson e Crimeia. E o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia enfatizou que isso viola obrigações legais internacionais, em particular, né, Convenção de Genebra, o artigo 51 da 4ª Convenção de Genebra, relativa à proteção de pessoas civis em tempos de guerra. O artigo proíbe categoricamente a potência ocupante, ou seja, o país ocupante, de obrigar pessoas sob seu controle a servir em suas forças armadas ou auxiliares. Mas os russos dizem, aqui é a Rússia, agora vocês são russos, vocês são obrigados a servir no nosso exército. E aí eu brigo os caras aí, né? Se não ir, apanha, é torturado. É assim que funciona lá. No tempo dos piratas, né? Que a gente viu alguns filmes, piratas se recrutavam assim. E até alguns exércitos, né? Há 300 anos atrás, há 400, 500 anos atrás, até antes, eram recrutados assim. Então essa obrigatoriedade de servir no exército do país ocupante é um crime de guerra. E isso não pode ficar impune, sem dúvida nenhuma. É mais um crime do criminoso ditador genocida que está praticando isso. E observa-se que o Kremlin definitivamente usará recrutas como bucha de canhão, tá na cara. Vai botar os caras marchando lá, dar uma semana de treinamento. Então, o Ministério das Relações Exteriores enfatizou que os recrutas russos têm todo o direito de não cumprir e sabotar o decreto criminoso do ditador russo, Vladimir Putin, né? No entanto, os ucranianos como é que eles estão fazendo? A Ucrânia está pedindo para eles se renderem, aqueles que não puderem escapar. E eles estão fazendo isso, né? A hora que dá uma brecha, inclusive os russos que não são dali, saem com eles para se render. Eles sabem na fria que entraram. São buchas de canhão, né? Eles não aprenderam nenhuma tática, nenhuma estratégia, deram um fuzil velho lá, eles aprenderam a atirar, mandaram aquele fuzil velho, Saddam, para ir para a linha de frente, 2 pentes carregados, né? E vai lá, vai lutar contra os ucranianos. E em caso de envolvimento na guerra, eles instam que aproveitem a oportunidade de serem salvos também. A Ucrânia já divulgou isso para eles no projeto Eu Quero Viver. E vão se render voluntariamente. Eles estão fazendo isso, eles estão ligando, tem um número lá, né? E estão ligando, marcando encontro com as forças ucranianas na linha de frente e estão se entregando,
né? E o que a Ucrânia fez daí? Existem alguns territórios que são Rússia, que a partir da União Soviética continuaram com a Rússia, né? Então ele está nessas localidades, está também dizendo para os ucranianos não se alistarem. Então como é que eles, ou melhor, não se alistarem e não aceitarem ser alistados? Então, por exemplo, Kuban, estado do Bustina, Slobodchina, do norte e do leste, território de Krasnodar, Krasnodar era a Ucrânia, né? Belgorod também era a Ucrânia, Briansk era a Ucrânia, Voronezh, Kursk e regiões também, ali Rostov, também na região de Rostov, né? Aí eles dizem o seguinte, eles mandam mensagens, né? E eles dizem o seguinte, lembrem-se de suas raízes ucranianas e não participem da guerra contra a pátria de seus ancestrais. Está um corre-corre naquela região lá e os caras estão saindo de casa, né? E quando chegam, porque os russos estão indo atrás das casas buscar militares, porque eles não estão indo se alistar. Então eles estão indo nas casas, nas empresas, procurar esses voluntários. Eles estão se retirando, estão se escondendo. Então está um negócio assim primitivo. Eles estão tentando alistar de uma maneira primitiva para o exército primitivo russo, né? E eu achei interessante e bacana essa postura da Ucrânia. E ele ainda diz, né? O Moscou está forçando vocês a tomarem terras ucranianas, assim como outrora tomou suas terras, e matando vocês em massa para que outros possam viver em suas terras, né? Ou seja, o ditador da Rússia vai trazer outros para colocar no governo. Claro, aqueles que fugiram de Donetsk, de Lugansk, de Kherson, e fugiram também ali da região de Zaporizhia, e na Crimeia também, eles trouxeram gente de dentro da Rússia e colocaram nas moradias deles, agora a casa é tua. Deram para muitos militares, funcionários públicos, né? E passaram a escritura para eles, são ladrões. A Rússia é um estado ladrão, além de crime, é um outro crime que eles cometem, né? E a Ucrânia, está claro, está documentando todas essas violações do direito internacional que o ditador russo está fazendo. Então as evidências serão usadas para levar a liderança militar, política e a liderança do Kremlin para a justiça internacional no Tribunal de Haia, sem dúvida nenhuma, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deem um like e é muito importante e compartilhem, recomendem o vídeo. Tenho certeza que quem receber vai gostar do que viu também e vai se inscrever. Eu conto com vocês. Tá? Inscrevam-se. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.